Jesus, glória a Deus. Vamos ver a mão de Deus para a paz de vocês também, irmãos? Amém. Amém, Jesus. Abra comigo as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. O pastor está bem gripado, garganta ruim, cabeça doendo. É interessante, né? Eu ouvi um dia, achei interessante que para compensar, né, quando o homem está gripado, quando o homem está com febre, para que a esposa ou a companheira entenda, né, a dor que ele está sentindo, aí colocou na mulher a dor do parto. Porque a dor da gripe do homem, da febre do homem é equivalente, né? E a gente fica acamado, a gente fica ruim, precisando de socorro, né? Isso é muito sofrimento com o homem. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 em diante. A palavra de Deus diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, que não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém, Jesus. Os irmãos podem se sentar glorificando. A palavra de hoje é direcionada, né? Ela fala sobre adoração. Adorar a Deus em todas as situações. Porque às vezes nós falamos que nós adoramos a Deus, nós falamos que nós servimos a Deus, só porque às vezes não temos o conhecimento do que é realmente a adoração a Deus. Na Bíblia, a adoração a Deus ela vai além de práticas religiosas ou de rituais. Todo dia eu vou na igreja ali, então eu estou adorando a Deus, todo culto eu estou lá, eu estou adorando a Deus. Não, adorar a Deus é uma resposta de amor, reverência e submissão a Deus. Isso é adorar a Deus, né? Ou seja, envolvendo todo o nosso ser nessa entrega a Deus. Ou seja, a adoração é um reconhecimento nosso como igreja da grandeza e santidade de Deus. E essa adoração tem que ser expressa através das nossas ações, dos nossos pensamentos e palavras. E direcionar a Ele, que é o único digno de louvor. E como que eu ofereço essa adoração a Deus de acordo com as minhas ações? Ou seja, tudo que eu fizer, humanamente falando, no meu trabalho, na minha convivência no lar, na minha convivência com meus vizinhos, eu tenho que agir com aquelas pessoas como se eu estivesse agindo com Deus. O tratamento que eu dispenso para as pessoas dentro de casa, porque às vezes nós falamos, não, mas eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Mas em casa você grita, você dá coice, você dá uma resposta. E se aquela pessoa estivesse atendendo na sua casa, fosse Deus, você trataria assim? Então significa que nós não estamos entendendo que as nossas ações que nós temos que ter com o nosso semelhante é a mesma ação que nós temos para com Deus. O tratamento é o mesmo. Ou seja, os meus pensamentos, Deus sabe. Que às vezes a gente está rindo, a pessoa ri por nós, falando, que legal, que bom, mas assim, miserável, né? Miserável, né? Deus está vendo, está ouvindo os seus pensamentos. E às vezes não prestamos atenção nisso, né? E muitas das vezes as nossas palavras, as nossas formas de falar, né? Que o presidente olha de um lado, o outro, o Bruno pregou aqui há muitos anos atrás, né? Estou só atrás de você pregando, mas a gente esquece de olhar para cima, né? A gente fala, a gente faz, a gente age de formas que não agrada a Deus. E dizemos que a nossa vida é a adoração a Deus. Como? Que a nossa vida é a adoração a Deus. Essa passagem que eu li, eu achei ela muito interessante. Eu, mesmo passando mal, deitado, a cabeça doendo, mas eu refleti bastante
nesses 3 versículos, né, que ele é interessante demais. Ele fala assim: quanto a mim, estou sendo oferecido uma libação, ou seja, derramado. Essa libação significa derramado. É como se estivesse derramando o azeite, o vinho, o altar, né, em oferecimento ao Senhor. E o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, Paulo sabia que ele ia morrer. Ele sabia que tinha mais alguns dias, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas pensa comigo, irmãos. Se nós tivéssemos, mas aí, muito, 60 dias, eu queria só 30, vamos com 60 dias de vida. Você sabe, daqui a 60 dias, zerou. Você mudaria alguma coisa na sua vida, na sua forma de ser, no seu comportamento, na forma de se tratar, que está do seu lado, na sua forma de falar? Você mudaria alguma coisa ou não? Do jeito que você está ali. Porque Paulo, ele fala para nós que não mudaria nada. Ele fala aqui, ó: é chegada a minha partida. Ele fala: eu vou partir o combate, completei a carreira e guardei a fé. Então ele estava convicto para onde ele ia. Tanto é que ele fala: já agora a coroa de justiça me está guardada. Aí o meu pensamento, eu estava refletindo assim: será que se eu tivesse essa notícia aí, né, que olha, você só tem mais 30 dias, será que eu ia falar para as pessoas mais o amor de Cristo? Será que eu ia mudar o meu tratamento para as pessoas que estão dentro da minha casa? Ou será que eu ia continuar da mesma forma? Porque às vezes ele fala assim: ah, pastor, mas a pessoa não sabe o que eu passo, né? Mas sim, é só nós olharmos o que Paulo não passou por amor ao Evangelho. É só nós vermos o sofrimento de Paulo, a situação a qual Paulo foi envolvido para poder ministrar o Evangelho. Nós vemos isso na palavra de Deus. Paulo foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso. A gente fala assim: nossa, o povo me esqueceu, ninguém lembra de mim, ninguém me manda uma mensagem, né? Da mordomia que nós vivemos. E Paulo era esquecido, rejeitado, deixado, depois caçado, chocado, foi chamado de tagarela. Quando ele ministrava a palavra de Deus, Paulo foi chamado de impostor, ele enfrentou festas, foi preso, acusado de Cesareia, sofreu naufrágio, foi picado por cobra. Mas qual é a tribulação que está tentando me afastar de Deus? E aí o que Paulo faz? Quando Paulo chega algemado, né, na capital do Império Romano, em Roma, que ele estava sendo levado de barco, quando passou as últimas situações do naufrágio da cobra, aí ele chega algemado e escreve uma carta a Filipenses, capítulo 1, versículo 2, né, que ele fala, muito interessante, eu gosto dessa passagem de Filipenses, que ela traz uma reflexão para nós, que às vezes nós não prestamos muita atenção, a gente vive uma vida muito corrida, e às vezes nós esquecemos de ler a palavra de Deus. E aí nós temos que entender, quando Paulo fala de sofrimento, de situações que ele passou, ele fala assim: ó, queridos irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O cara sofreu, o cara apanhou, o cara foi picado de cobra, aquilo tudo ele considerou como progresso no Evangelho. E às vezes nós reclamamos de cada coisa que eu tenho até vergonha. Eu quando leio essas passagens, quando eu vou na palavra de Deus, ele me traz essa reflexão, eu fico assustado com a forma que nós vivemos, o tanto que nós somos assim, vamos dizer assim, sabe aquele brilho de açúcar, né, que se pingou a aguinha, vou derreter, eu vou chorar. E a gente vai ler a Bíblia, ver o que os homens e mulheres de Deus passou para deixar a palavra de Deus para nós, para deixar exemplos para nós. E às vezes nós fazemos de conta que não queremos entender, se é que entendemos, a gente deixa para lá. Porque o apóstolo, né, ele deixou um exemplo vívido do que é ser um servo de Cristo, do que é andar nos caminhos do Senhor, do que é fazer a vontade do Senhor. Ele era um perseguidor, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele passou a ser perseguido, ou seja, é algo interessante, né, que às vezes não tem a ver assim. O que ele plantou antes, ele colheu em dobro, com relação ao sofrimento. Só porque a gente não vê ele reclamar, a gente não vê ele chorar, a gente não vê ele murmurar,
Quando a gente vê ali, Paulo foi apedrejado, dado como morto, colocado lá de fora da cidade, tipo assim, jogou para fora da cidade, lá no caminho, ele apedrejado, dado como morto. Aí os colegas, os discípulos chegaram nele, que estavam andando com ele, aí acorda ele, limpa ele, tira com ele e fala assim: vamos pregar a palavra de Deus, vamos entrar, vamos fazer a palavra de Deus. E nós, irmãos, às vezes alguém fala que, ô pastor, aliás, né, alguém nem viu hoje eu estou de terno, que eu estou arrumadinho, eu vou ficar magoado essa igreja, ninguém falou que eu estou bonito, ninguém falou nada, a gente se sabe assim, picuinhas, coisas mínimas. Às vezes a gente, um dia que a pessoa não está muito bem, não fala um bom dia, diz: fulano me cumprimentou. Cumprimenta você, irmão. Seja você um crente. Olha a situação que esse homem de Deus viveu, tipo assim, ele conheceu na pele o propósito do Evangelho. Ele conheceu. É diferente, porque às vezes nós falamos que nós vivemos na palavra de Deus, nós não nos permitimos passar por transformação, nós não nos permitimos, deve ser assim, nós temos que, para ser transformado, para ser mudado, nós temos que ser lapidados, nós temos que ser mudados, nós temos que ser confrontados. Só que a gente às vezes é até confrontado, mas a gente não aceita e não engole, né? A gente às vezes toma ali, vamos dizer, presta atenção, alguém fala uma coisa para você que você não dá conta nem de responder, porque você está mesmo fazendo aquilo ali que não agrada a Deus, você não responde nada para a pessoa, às vezes, né, tipo assim, dá um sorriso, mas vai embora e não muda. Não se deixa mudar, não se deixa lapidar, não deixa Deus trabalhar em você através do Espírito Santo. Mas você continua na mesma coisa. E aqui nós vemos que esse homem foi discipulado, ele foi forjado pela palavra de Deus. É um homem que conheceu o céu, porque ele foi arrebatado do céu, mas ele conheceu também o chão das prisões. E hoje nós temos uma facilidade tão grande para servir a Deus. Nós temos quase que nada. Se brincar, nós temos só 50 igrejas de Cristo do Rio, as pessoas falando o amor de Deus, as pessoas disseminando a palavra de Deus. E às vezes nós passamos o dia em casa, a noite em casa, cansado, com preguiça. A gente não tem coragem de fazer a obra de Deus, a gente não tem coragem de ouvir a palavra de Deus e deixar essa palavra descer no coração para trazer transformação, para trazer vida. Porque a palavra de Deus traz vida para nós. Eu acho interessante, né? A gente vai lendo, irmãos, e vai assim, sentindo algo diferente. Paulo foi um homem usado por Deus. Usado. Teve uma ocasião que o lenço que Paulo usava, eles levavam esse lenço, e esse lenço curava pessoas. O propósito de Deus. Mas é um homem que orou 3 vezes para ser curado. Não foi. Deus falou para ele: a minha graça te basta. Aleluia. E às vezes nós não entendemos. Às vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Não entendemos que Paulo é uma pessoa que escreveu ali em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor, a forma como nós devemos amar, que se eu não tiver amor, eu serei somente barulho. Só aquela pessoa que fala, mas não demonstra nada. Mas é uma pessoa que ele viveu muitas rejeições na pele. Ele viveu rejeições, ele viveu perseguições, mas mesmo assim, Paulo não desistiu de fazer a obra, de continuar no caminho do Senhor. Deixando para nós esse legado, esse exemplo. Paulo pregava em cultos luxuosos, Paulo pregava em qualquer lugar onde ele era convidado. Ele falava do amor de Cristo. Não tinha microfone, não tinha boas roupas. Ele tinha que trabalhar para comer. Mesmo fazendo a obra de Deus, ele tem que pregar integralmente, tinha que fazer isso, mas ele não se permitiu. Se sentiu frustrado, a fé dele sempre foi mantida viva, ele sempre teve uma esperança inabalável naquilo que ele ministrava. E às vezes nós falamos, sabe assim, eu chego aqui, né? Não, irmãos, o céu nos aguarda, o céu é maravilhoso. Mas às vezes nós falamos isso, mas dentro de nós não acreditamos. Dentro de nós não vivemos aqui querendo morar no céu. Nós achamos que a terra é nosso lugar eternamente, eu vou viver só aqui. E pronto, eu quero só ajudar, eu quero só fazer. A gente diz para o povo do céu. E a gente vê que o apóstolo Paulo falando
combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele fez o que tinha que fazer. Ele foi onde ele tinha que ir, mas ele não se permitiu a falta de fé, a falta de confiança naquele que prometeu. Só que nós, às vezes, não entendemos, né? Mas por quê? Mas, afinal, qual é o segredo de Paulo? Qual era o segredo dele? Por que ele tinha essa fé inabalável? Por que ele vivia dessa forma? Por que ele era pedrejar, levantar e ia pregar? Por que ele sofria naufrágio e falava assim, ó, Deus falou que ninguém vai morrer não, nós vamos sofrer, mas não vai morrer não. Por que quando ele estava preso, juntamente com Silas, em vez de ele não morrer, ele começou a louvar a Deus? Por quê? Às vezes a gente se pergunta, né? É interessante, Paulo não colocava os olhos na dor presente, mas na glória futura. E se nós fosse ficarmos focados, irmão, nas nossas necessidades aqui nessa terra, nos nossos problemas, nas situações que eu tenho que resolver, que fulano, a gente se esquece do céu. A gente esquece de nos colocar na presença de Deus como servos, de fazer a vontade dele. E com isso a gente vai perdendo a intimidade. Paulo sabia, né, que cada lágrima, cada ferida, cada luta que ele estava passando tinha um propósito. As situações, irmãos, que nos advêm, que vêm contra nós, que vêm sobre nós, tudo tem propósito. Tudo na vida tem propósito. Olha que interessante, Paulo fala em Romanos 8, 18, com relação a isso que a gente às vezes não entende. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, o sofrimento que eu passo aqui hoje, não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós nos preocupamos demais com o que está acontecendo aqui. Não tem dinheiro. Eu queria um sapato novo. Eu não tenho. Eu queria isso. Eu queria arrumar a casa. Eu queria reformar. Eu queria viajar. Às vezes nós preocupamos demais com isso aqui, irmãos, e esquecemos o céu, onde é a nossa morada eterna. Só que para mim morar lá, para mim ir para essa eternidade, eu tenho que ter uma mudança, uma transformação na minha vida. Eu tenho que pôr a minha fé naquele que pode todas essas coisas. Eu não posso me permitir, irmãos, eu não posso me permitir viver uma vida mais ou menos isso aqui. Quando nós vemos, né, alguns pregadores falar sobre o muro, né, que a pessoa está em cima do muro, o inimigo está de um lado, o anjo está do outro, e o anjo passa para cá, meu filho, passa para cá, desce de cá, passa para lá de cá, ele é lá em cima do muro, né, está meio caminho. Aí eu preocupo, eu falo assim para o inimigo lá, mas por que você não me chama para descer para ir, o de cá está insistindo? Porque o muro é meu. Nós não podemos ser indecisos. Nós temos que ter um lado, o nosso lado é Cristo. Só que às vezes nós não vivemos dessa forma, irmãos. E hoje, às vezes, a gente tem alguma situação, tem pessoas que se sentem igual a Paulo, né? Paulo estava preso, mas ele se colocou assim: o meu corpo está preso, mas a minha mente está em Cristo Jesus. O meu corpo está ferido, mas a minha mente está em Cristo Jesus, o meu espírito está em Cristo Jesus. E às vezes nós estamos presos, irmãos, em circunstâncias. Às vezes nós estamos desacreditados por pessoas, nós estamos às vezes se sentindo cansados na caminhada. Mas é porque nós estamos focando aqui, irmão, no momento. Nós estamos focando no que está à nossa frente. Às vezes nós não observamos o propósito de Deus na nossa vida, né? Nós achamos, né, que eu sou perseguido por todos. Todo mundo agora está falando mal de mim. Eu acho que Deus se esqueceu, né? Deus não esquece dos seus. Só que Deus trabalha no nosso caráter, no nosso comportamento, nos oferecendo aquilo que eu falei que eu tinha marcado. É interessante, a gente às vezes não entende, mas Deus trabalha naquela área que você é fraco. Não precisa pensar que naquela área que você, né, tipo assim, não, eu sou um homem, eu não consigo me livrar, estou com qualquer tipo de vício. Entendo que você não vai ser tentado nessa área, não. Mas naquela que você é fraco, você vai ser tentado. Naquela que você é fraco, você vai ser colocado à prova. E às vezes a gente entende isso, né? Às vezes as pessoas que
Tipo assim, tem pessoas que às vezes vivem uma vida de falar em verdade, falar mentira, vai vivendo. Aí ele se transforma em quem? Fala, não, agora eu não minto mais, agora eu sou um homem de Deus. Você pode ter certeza, irmão. Vai ter situações em que você vai ser colocado, e se você mentir, você se safava. E às vezes você falar a verdade, você vai pagar um preço, mas é teste de Deus, para ver se você foi moldado mesmo. Mas ele sabe quem você é. Ele está só te dando a oportunidade de você mesmo ver quem você é. Às vezes a gente não tem isso, não, agora eu sou honesto, eu não pago nada, não é meu não e tal. Aí você vai lá no supermercado, alguém te dá um troquinho a mais. Aí você conta o dinheiro e Deus está olhando, mas não mudou ainda, hein? Vai estar difícil. Ele falou que tinha mudado, falou para todo mundo que ele era diferente, mas não mudou. Não, agora eu sou um homem calmo, sabe? Eu não fico nervoso mais, eu agora acalmei, certo? Sou um cara calmo, tranquilo. Aí sabe aquele dedo que o pastor de vez em quando o urso inflama, fica aquele dedão vermelho, né? Que pode nem olhar para lá dentro que eu já viro o pé para lá. Aí alguém vem e pisa no seu pé. Assim que Deus trabalha em nós. É onde nós somos fracos, nós sermos fortalecidos. Só que às vezes nós não conseguimos. Mas cristão tem que sofrer pelo evangelho. Sim, irmãos. Nós sofremos para ser transformados, para ser mudados. Glória a Deus, aleluia. Ninguém cresce, ninguém se esconde, não entra tranquilo, deitado, não cresce não, irmão. Para crescer, você tem que ser provado. Alguém já viu como que purifica ouro, como que purifica prata, quando vai fazer uma joia? É fogo. Fogo. Você coloca no metal ali uma vasilha e liga uma maçarica e vai pôr no fogo. Aí ele vai aquecendo e a escória, né, que é o ruim ali, o ferro que está ali no meio, vai saindo do lado e vai tirando, tipo assim, vai ficando só o ouro purificado. Vocês viram o que a pastora leu aqui? O salmo que Davi, né, escreveu lá após de ser confrontado? Purifica-me. Nós somos purificados, nós somos trabalhados, nós somos lapidados. Só que às vezes nós resistimos. Às vezes Deus tira uma casquinha da gente, a gente sai assim, vai lá, pega a casquinha e cola de novo. Não, esse aqui não, Senhor. Deixa aqui, esse negocinho, esse pecado é meu, eu carreguei muitos anos. Esse eu não dou conta de ficar sem ele. Às vezes nós não nos permitimos ser tratados, ser moldados, irmãos. Nós temos que permitir. Olha o que Deus fala para Anias, quando Paulo, né? Ele teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco. Ele é levado a determinado lugar, ele fica temporariamente cego. Deus manda o profeta, né? Ir lá para ele. E o profeta fala assim: que ele está com carta aí, caçando os cristãos, matando, apedrejando, e levando preso. Só quer que eu vou lá? O Senhor fala para Ananias, ó. Mas o Senhor disse, né, a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Aí o 16 fala assim, ó: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O céu não é de graça, irmão. A palavra de Deus fala que o céu é tomado por esforço. Esforço nosso. Cada um tem que esforçar. Esse esforço é nós que fazemos. Porque às vezes a gente quer ficar ali quietinho e achar que não, Deus vai resolver. Não, irmão. Tem coisa que é eu que vou fazer, tem coisa que é você que vai fazer. Deus não vai fazer tudo para nós. Muitas vezes Deus te mostra o caminho, te dá a direção. Pastor, eu estou passando por uma tribulação, estou passando por sofrimento. Tenha fé, meu irmão. Você não está sozinho. Deus está do seu lado. Aleluia. Ele prova isso na nossa vida em vários locais. Quando a gente vê o trigo na fornalha de fogo lá na boca do Nabucodonosor, tinha um quarto homem lá. Quando a gente vê Daniel na cova dos leões, alguém colocou o leão para dormir. Alguém tirou a fome do leão. Então quando você está passando no deserto, não se preocupe, Deus está com você. Porém, às vezes a gente não acredita que Deus está com a gente, quer tomar decisões, quer fazer coisas que às vezes complica mais ainda nossas vidas. A gente não observa, a gente não presta atenção. Porque Deus, Ele transforma prisões em propósito. Aleluia! Ele transforma.
Às vezes situações que vêm sobre nós, feridas, machucadas, servem de testemunhos para edificar pessoas, para edificar a casa de Deus, para edificar, ter derrotas que nos servem de ensinamentos. Tem situações que vêm sobre nós que a gente fala assim, agora eu vou morrer. Eu falo, não, isso não é para a morte, não. É só para poder te dar mais uma purificada. É só para te lapidar mais um pouquinho. Só porque a gente tem que entender que essas coisas vêm sobre nós porque nós pegamos com as nossas mãos, porque nós não ouvimos a palavra de Deus, nós não ouvimos o que Deus está falando conosco. Nós não damos ouvido a Deus, nós não prestamos atenção àquilo que Deus tem falado para nós. Deus fala conosco todos os dias, a todo momento, através da palavra dele. Às vezes, quando nós fazemos certo, ainda usa o servo dele para chegar lá para a gente, ó, faz assim, 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 filho. Você está se distanciando de Deus, você está se distanciando da palavra. Volta para o caminho. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes nós estamos perdidos. Às vezes nós caminhamos de forma que não agrada a Deus, que não é o propósito de Deus. Nós temos que prestar atenção, sabe? Porque às vezes eu sou muito sincero, aí tem hora que os irmãos te assustam, né? Eu tenho hora que eu canso de ser crente. Eu canso. Eu falo assim, Senhor, mas é assim mesmo. É dessa forma, Pai. Eu era feliz, mas que eu não sabia, sabe? Assim, não tinha tanta tribulação, não tinha tanta situação. Só porque eu lembro, né? O que Deus fez no percurso da minha vida. Até aproximado 10 anos atrás, para que hoje eu pudesse agradar e agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim. Aleluia. Porque às vezes nós somos muito egoístas, muito mesquinhos, sabe? Deus te guarda, Deus te protege, Deus faz coisas por você. E Ele te livra de tantas coisas que chega um ponto que você fala assim, mas eu sou fera, eu sou cara, eu passei por isso tudo aí, né? Aí você vai olhar, você nem estava caminhando, tinha alguém te carregando. Aleluia. Irmãos, quando eu lembro da onde Deus me tirou, aí essa vontade acaba, sabe? Essa vontade de, não, eu não vou no culto, não, deixa os irmãos lá, eles organizam lá. Fala, não, eu vou estar lá e vou chegar primeiro. Glória a Deus. Eu fui um homem, irmãos, que eu chegava em casa, guardava um carro na garagem atravessada. Aí no outro dia eu levantava cedo e olhasse o carro estava inteiro. Eu não sabia como que eu tinha chegado, como que eu tinha colocado o carro ali. Então hoje eu sei que foi o livramento, que foi a graça de Deus, que é uma preparação. E hoje eu sei o que eu tenho que fazer para agradecer a Deus. E às vezes nós não olhamos para trás. Pessoas, não, meu passado ficou lá, passou, irmão. Ele não existe mais, né? A maioria de nós que às vezes tivemos um passado aí que não agradou a Deus, ele não existe mais, mas ele aconteceu. E você foi livrado, você foi guardado como eu fui. E nós às vezes não agradecemos. Às vezes nós não queremos dar a nossa contribuição. Às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus, com o coração aberto, com dedicação. Mas será por que eu não quero fazer a vontade de Deus? É porque às vezes a nossa carne fala mais alto do que o Espírito. Às vezes nós alimentamos mais a carne do que o Espírito. Glória a Às Deus. vezes nós deixamos a nossa carne dominar o nosso ser e nos conduzir. Eu, por um momento, hoje à tarde, eu estudei, aí eu peguei o celular, olhei algo, aí eu coloquei o celular, eu deitado, eu coloquei o celular do lado, eu fui pegar o tablet, eu voltei para pegar o celular. Alimentar a carne é tão fácil. Alimentar a carne é tão fácil. E é por isso que a maioria de nós, às vezes, perdemos tempo precioso de estar na presença de Deus, de estar lendo a palavra de Deus, de estar orando, falando com Deus,
Porque nós ficamos entretidos com coisas do mundo, com coisas que não nos edificam, com coisas que não vai trazer nada de bom para nós. Às vezes nós olhamos, nós passamos situações e falamos assim, mas Senhor, o que eu estou fazendo na minha vida? Alguém será que sou eu que às vezes me perco assim, mexendo no celular em mais de uma hora? Porque eu acho um abuso, entendeu? Da minha parte, eu estou falando mal dos irmãos, uma hora no celular. Sendo que quando eu pego para ler, eu leio o livro de Mateus, são 28 capítulos, em 2h30 lendo, tranquilo, 2h30. Então significa que eu perdi um tempo precioso. Eu poderia estar conhecendo mais ao meu Salvador, conhecendo mais a palavra de Deus para não ser enganado. E às vezes nós nos preocupamos, nós não queremos viver dessa forma, nós queremos viver de uma forma que agrada essa carne. E às vezes, irmão, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento da palavra de Deus, nos faz falta. Nós temos que aprender, como homens e mulheres de Deus, independente da idade, a separar o que a Bíblia diz do que os pregadores dizem. Nós temos que aprender a separar. Mas para mim aprender a separar isso, eu tenho que ter um tempo com a palavra de Deus, eu tenho que ter um tempo com a Deus, eu tenho que ter um devocional, eu tenho que ter momentos com Deus, que nós não estamos conseguindo ter esse momento com Deus. Porque nós estamos nos perdendo, nós estamos deixando as coisas de Deus para lá e estamos vivendo da forma que a nossa carne é alimentada. Às vezes nós corremos atrás de tantas coisas, e quando chega no final você vê que era tudo vento, era tudo ilusão, e que a única coisa que tem valor para nós é o reino de Deus. Só que nós às vezes não conseguimos, né? Então eu queria que nós tivéssemos essa influência sobre as nossas vidas de continuar como Paulo, guardando a nossa fé. A fé no Criador. Porque assim, né, como Paulo, você também pode dizer no futuro: combati o bom combate e terminei a carreira. Porque quando nós falamos dessa forma, significa que nós temos a convicção de que nós fizemos o que é certo. Porque a pior coisa que eu posso ter na minha vida é eu viver uma vida mais ou menos. E quando chegar aquele momento decisivo, aquele momento que eu colocar a mão na maçaneta da porta, sabe, assim, para mim passar para o outro lado, e a maçaneta não girar, não abrir, a porta está fechada. E aí vem na minha mente: eu fiz isso errado, eu fiz isso que não agradou a Deus, eu vivi dessa forma que Deus não queria que eu vivesse. Porque nós vamos lembrar das coisas que nós fizemos hoje de errado, nós vamos lembrar das coisas que nós deixamos de fazer para Deus, nós vamos lembrar disso, irmãos. Nós vamos lembrar, quando a gente olha para o livro de Lucas 15, de rico lá, a gente vê que a pessoa não está lá embaixo. Ele sabia o que ele tinha vivido, ele sabia o que ele fez de errado. Também ele pede: manda alguém lá avisar para o povo, lá para os irmãos, que eles é muito mesmo, não vim para cá não. Não fala, né? Tem os profetas, tem as pessoas lá que estão falando do amor de Cristo. Ouçam-os enquanto é tempo. E às vezes nós não enxergamos, né? Além das nossas circunstâncias, além das nossas situações, e às vezes nós queremos parar essa caminhada nossa. Às vezes nós queremos desistir, às vezes nós queremos viver de uma forma que não seja agradável a Deus, de uma forma que possa trazer um futuro para nós, para nossas vidas, que nós possamos nos gloriar em Cristo Jesus. Às vezes nós achamos, irmãos, que caminhar com Cristo é difícil.
Às vezes nós achamos que viver uma vida cristã realmente é difícil. Não vou impedir os irmãos falar que é fácil, não é fácil. Não é fácil mesmo, irmão. Vamos ter dificuldades, nós vamos ter lutas, nós vamos ter necessidades, nós vamos ter provação, vamos ter deserto. Vai ter dia que a gente vai levantar e parece que vai querer que a gente não tivesse amanhecido. Mas lembre-se que tudo que nós vivemos aqui nessa terra tem um propósito, irmão. E o propósito vem de Deus. Tenha em mente o propósito para o qual nós, todos nós, fomos criados. O propósito que nós fomos criados é para adorar a Deus. Glória a Deus! Oh, aleluia! Se nós colocarmos nessa posição de adoração, de servir a Deus, em fidelidade, em amor e obediência, esse vácuo, esse vazio que nós temos dentro de nós, ele será preenchido, irmãos. Nós temos um vazio dentro de nós que só é preenchido por Cristo Jesus. Só que às vezes na nossa meninice, na nossa infantilidade, nós queremos preencher coisas. Eu vou comprar isso aqui. Olha que aquilo, sabe, se você compra um negócio e seus olhos brilham, olha que aquilo chega em casa, você fala. Sabe por quê, irmãos? É porque às vezes nós queremos preencher o vazio que é de Deus, o vazio que é de Cristo, do Espírito Santo na nossa vida. Nós queremos preencher com pessoas, com coisas, com lugares. Não adianta, irmãos. Aqui dentro, o espaço é do tamanho de Cristo. O que nos preenche é Cristo. Então, que nós possamos realmente viver em adoração diante de Deus e de acordo com a palavra do Senhor, para que nós possamos ter a convicção de falar como Paulo falou, quando chegar o nosso momento, quando chegar a nossa hora, que nós possamos estar firmes nas promessas de Jesus, que nós possamos estar perseverantes naquilo que foi ministrado no nosso coração através da palavra de Deus, que o nosso testemunho de vida seja realmente um testemunho cristão, que as nossas vidas venham edificar outras pessoas com o nosso exemplo, que nós possamos, irmãos, viver a palavra do Senhor em obediência. Quem sabe um dia, né, se nós não estivermos aqui, nós possamos também ser lembrados como homens e mulheres de Deus, pela forma que nós vivemos. Que a luz de testemunha dos antigos profetas que olham para nós, que servem para nós de exemplo, que um dia nós possamos também ser exemplo para as pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que tem algo diferente em nós, irmãos. Que nós somos mudados, que eu não sou mais aquele ou aquela. Há uma situação, há uma diferença, há um mover de Deus na sua vida. Que as suas palavras, a sua forma de falar, seja algo que venha a agradar. Aleluia! Porque às vezes quando o homem ou a mulher chega em casa, aí ele está lá na casa já entristece. Fala, ih, chegou. Ih, começou. Isso não é testemunho de cristão, hein? Não é testemunho. Nós temos que ser bênção para as pessoas. Para nós encerrar, há um tempo atrás, eu cheguei naquele contorno ali em cima. Você já estava distraído, né? Que eu olhei assim, não vi nada, mas eu entrei no contorno, o motoqueiro veio, parou pertinho de mim e buzinou. Há tempos atrás, eu não vou nem falar qual seria a minha reação. Mas aí eu fiz assim, falei, moço, me desculpa, me perdoa. E fiquei lá falando, parece que quando eu fui embora, ele deixou eu parado lá falando. E eu estou falando isso para os irmãos porque hoje eu estava meditando, Deus traz à minha mente coisas que aconteceu comigo. Que a minha forma de tratamento ali para aquela pessoa foi uma forma humilde. Coisa que até pouco tempo eu não tinha.
Então a gente às vezes não entende, né? Então assim, quando você deixa Deus te transformando, não é que você vira uma marionete, uma pessoa, não, mas você às vezes se cala aonde você talvez poderia falar, mas o seu falar pode machucar, o seu falar pode ofender, o seu falar pode trazer uma sequela, uma ferida. Então às vezes a gente tem que aprender a nos calar. Então assim, que nós possamos, nesse instante, ver nas outras pessoas a imagem de Cristo. Porque se eu ver a imagem de Cristo em outras pessoas, eu não vou conseguir tratar aquela pessoa mal, eu não vou conseguir tratar aquela pessoa com desonra, eu não vou conseguir ser grosso com aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus fala, né? O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos, ou os 603 da lei, em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aleluia! É o que eu quero ser tratado. Que nós possamos, irmãos, ser exemplos de homens e mulheres fiéis a Cristo. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos passar aqui para a segunda parte. Quem tiver sua Bíblia, puder, abra suas Bíblias comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 em diante, 1 Coríntios 11, 23 em diante. Vamos passar para o momento da ceia. Me ajuda hoje, pastor, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. O apóstolo Paulo fala para nós também, né? Com relação à ceia do Senhor, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos à ceia do Senhor para cristãos batizados nas águas e que estejam em comunhão com a igreja. Não precisa ser essa igreja, você está em comunhão com a sua igreja, você está visitando aqui hoje, você é uma pessoa batizada, a sua vida é regularizada diante de Cristo, você pode participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial, ela é algo que traz a nossa mente, é algo que nós temos que lembrar, é algo que nós temos que fazer sobre nós todos os dias, não somente nessa data. O sacrifício de Cristo Jesus em prol dos nossos erros, em prol dos nossos pecados. Pecados que nós não tínhamos como pagar, como ressarcir, não tínhamos valor. Não tinha como. Cristo foi lá e fez esse favor imerecido. Por que imerecido? Porque nenhum de nós merecíamos. Nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. Seria tal qual hoje nós nascemos. Não entenda como pejorativo, não, irmão. É só uma ilustração. A pessoa nasceu como se num curral de confinamento, onde todos numa certa época vai ser abatido. Aí alguém vai ali e compra a preço de sangue.
para lhe dar. O que Cristo fez por nós, o que Cristo demonstrou na cruz do Calvário, é algo que nós temos que refletir todos os dias. Porque às vezes nós queremos, irmãos, viver de uma forma que não agrada ao Senhor, nós queremos viver de uma forma que não tem obediência nas nossas vidas. E a gente, observando a cruz, a gente vê que Cristo passou por aquilo em obediência ao Pai. Obediência. Até um certo momento, Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim essa situação, tira de mim essa cruz. Mas antes de ele terminar, ele continua. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Isso é obediência, irmãos. Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra. E às vezes nós estamos faltando com essa obediência de servir a Deus em fidelidade. Não é servir ao homem, não é fazer o que faz qualquer, não. É a Deus. É a Deus. É caminhar de acordo com a vontade de Deus. É colocar no seu coração o propósito de servir a Deus em fidelidade. É você e Deus. Às vezes nós não reconhecemos. Às vezes nós não compreendemos o sacrifício. Então, todas as vezes, irmãos, que nós participamos da ceia do Senhor, nós temos que trazer sobre nós, sobre nossas vidas, essa lembrança. Fazer um concerto com Deus, ter intimidade com Ele, buscar em santidade, em propósito, em obediência. Que nós possamos realmente servir a Deus em fidelidade, em amor. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pelo pão, pelo suco, pedindo ao nosso Deus que consagre para que nós possamos participar em nome de Jesus. Deus meu, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós estamos apresentando agora os seus elementos, Pai, o suco e o pão. Pedindo a Ti, meu Deus, Todo-Poderoso, que a Tua poderosa mão, Pai, esteja sobre esses elementos, Pai. Pai, que o Senhor nos consagre, Pai. Para que após essa oração, esse pedido, esse clamor ao Senhor, Pai, que esses alimentos, Pai, possam servir para nós como remédio, Pai, como memorial, Pai, que possa trazer sobre nós cura, Pai, cura física, cura espiritual, Senhor, que possa nos limpar, Senhor, que possa trazer sobre nós o refrigério do Senhor, Pai. Para nós pedimos em nome de Jesus, Pai, consagre esses elementos, Pai, para que nós possamos participar como família, como membros do corpo de Cristo, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que não vão participar da ceia, pode sentar. Aqueles que vão participar da ceia, pode vir, pegar o pão e o suco e voltar para o seu local e aguardar para que nós possamos participar todos juntos, em nome de Jesus. Já nos preparou uma carne, nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná, vem graça desfrutar, vem faminto sua alma saciar. Vem cear, mestre chama. Se os irmãos podem pegar o pão em nome de Jesus, ergue o pão assim. A palavra de Deus diz no versículo 24, assim: e tendo dado graça, o parte que disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do pão.
Verso 5. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Os irmãos podem participar do jogo. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de como membros do corpo de Cristo, Pai, como família do Senhor, de participar deste momento, Pai, participar desse memorial a ceia do Senhor. Pai, que essa ceia, Pai, possa trazer sobre nós, Senhor, cura, Senhor, possa trazer sobre nós, Pai, restauração, possa trazer sobre a nossa mente, Pai, direção. Senhor, esse memorial possa ficar fixado em nossa mente, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, cada vez mais viver a obediência ao Senhor, viver a acordo com a palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, traz sobre nós, Pai, a direção do Teu Santo Espírito, Pai. Que nós realmente possamos entender e compreender o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário, Pai. Para que nós possamos, Pai, ter uma transformação, ter mudança, Pai, ter regeneração, Pai. Para que nós possamos realmente passar pelo nascer de novo, Senhor. Pai, que nós venhamos a ter uma vida mais ou menos, Pai. Uma vida, Pai, que não corresponde à palavra do Senhor. Pai, que nós possamos ser confrontados, Pai. Para que haja mudança em nosso ser, para que haja transformação, Pai. Senhor, que esse momento, Pai, possa ser eternizado dentro de nós, Pai. Possa ser eternizado, Pai, dentro de cada um dos Teus filhos, Pai. Pai, que a nossa mente, Pai, seja limpa, que a nossa mente seja purificada, que o nosso coração seja equilibrado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Traz renovo, Pai. Traz transformação, Pai. Traz, Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Traz mudança em nossas vidas, Pai. Que a prática, Pai, que a prática da palavra do Senhor possa nos direcionar, possa nos cuidar, possa nos fortalecer, possa nos dar direção, para que nós possamos, Pai, no dia de ser combativo com combate, terminei a carreira e guardar a fé, que a nossa fé, Pai, possa ser fortalecida, nós possamos ser vivificados cada dia mais pelo sangue do Cordeiro. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus Santo, Deus amado, maravilhoso Deus, poderoso Deus, Santo de Israel. Aleluia. Amém, Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Quero dar a irmã Yasmin aqui na frente com a Emanuela. Foi aniversário dela, gente. Da Emanuela. Nós vamos orar pela vida dela e nós vamos cantar os parabéns a ela. Amém. Já vem sorrindo. Foi aniversário. Deixa eu mostrar cá a igreja. Orar por você, Manuela. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos apresentar ao Senhor a vida da Emanuela, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, por esse ano de vida que ela já está conosco. Deus, a nossa sabemos que muitos e muitos anos ainda virão, Deus. Senhor, que ela venha estar, Deus, contemplando você, ela venha agradecer. Nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, que o Pai vai abençoar, Deus, venha fazer a tua obra, venha proteger, guardar, livrar de tudo aquilo que não provém de ti. Faça a tua vontade, reverte o teu sangue, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa vida, Pai. Jesus, Pai, nós oramos, apresentamos a intercessão, Senhor, pela vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
estaremos em Anápolis, né, irmã Jéssica? Próximo final de semana. Nós estaremos em Anápolis, no Congresso de Jovens, na Jubrac. E nós queremos também apresentar ao Senhor e agradecer ao Senhor, apresentar ao Senhor a vida da irmã Jéssica, que é a líder de jovens já há alguns anos, os jovens que estão com ela, aqueles que estão indo e aqueles que esse ano não irão, mas nós cremos que o ano que vem Deus providencia mais jovens, não irão só os jovens, tá? Alguns adultos vai estar indo junto para acompanhar os velhos, né? A velha Braque, né? A velha Braque vai também. Para a glória do Senhor Jesus, e nós vamos orar e apresentar essa viagem, esse congresso ao Senhor também nessa hora, em nome de Jesus. E aí vou passar para o pastor, ele faz essa oração e já o encerramento. Mas eu peço aos irmãos, orem por nós nesse final de semana. O pastor e eu também estaremos lá. Mas sexta-feira tem culto, quarta-feira tem estudo bíblico, quinta vai ter culto de jovens, quinta tem culto de jovens, sexta tem o culto normal, domingo normal nós já estaremos aqui. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Bom, nós entendemos o que é o significado de adoração. Que nós devemos adorar a Deus com a nossa vida, ou seja, atitude, palavras, ações. É assim que nós adoramos a Deus. Amém? Então vamos para casa em nome de Jesus. Para mim, eu estou alimentado. Fui confrontado pela palavra durante o dia, agora novamente. Aleluia. Que nós possamos dar lugar para esse Espírito Santo, o Senhor nos leve, nos conduza a praticar aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Amém? Seu Deus, nós podemos já abençoar, Pai. Nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, a viagem. Por favor, meu Pai, que a gente venha voltar para casa de jovens, abençoe durante essa semana, você peça que você venha visitar essa jovens e abençoar esses jovens que vão estar viajando, que vão estar te adorando, venha levar vocês de volta em segurança. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez em nós, nos Senhor, Mas ouvimos, nós meditamos a palavra de Deus para fazer isso na nossa vida. Trabalho, confronto a nossa coração, confronto a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais servir o Senhor em fidelidade em nome de Jesus. Para apresentar cada família, cada área representada, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre nossos lares, que a mão do Senhor esteja sobre cada família, livrando, Pai, tirando os empecilhos, trazendo renovo, Pai, trazendo redenção, Pai, trazendo harmonia nos lares, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que da mesma forma que o Senhor nos trouxe segurança, Pai, que nos leve segurança para os nossos lares, que a tua mão poderosa, Pai, possa estar sobre nós, Pai. E que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando vocês digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.